Olá, seja bem-vindo ao projeto Conquistar. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-lo neste momento. Então, quero lembrar, antes de começarmos, para você nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e também nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar Seducan. E vamos conhecer o nosso episódio, colocando aí para vocês, episódio de número 8, Desafio de Língua Portuguesa, especificamente redação, ou seja, a nossa produção textual, e o título Supercola Textual. Nosso detalhamento, coesão referencial. Certo? Então vamos começar com o nosso primeiro desafio. Leia. Clara chegou cansada à cidade. Clara estava viajando há muitos dias. Desafio. Transforme os dois períodos do parágrafo em um único período. Com vocês agora. E aí, gente, conseguiram? Creio que sim. Temos diversas formas de unir estes dois períodos. Trago algumas sugestões para vocês que pode ser a resposta desse desafio. Colocando aí para vocês, olha só. Clara chegou cansada à cidade. Ela estava viajando há muitos dias. Observe que neste primeiro exemplo de resposta, você poderia utilizar uma vírgula e, claro, utilizar o pronome ela aqui para fazer referência ao sujeito Clara, que já foi citado lá no início da oração, ok? No segundo exemplo de resposta, olha só, Clara chegou cansada à cidade, estava viajando há muitos dias. Observem que aqui eu uni os dois períodos, fiz o uso de uma vírgula, porém eu omiti aqui o sujeito da oração exatamente neste ponto. Já o nosso terceiro exemplo, olha só, Clara chegou cansada à cidade, pois estava viajando há muitos dias. Percebam que aqui eu fiz a omissão do sujeito, porém introduzi um elemento diferente. Eu introduzi essa conjunção, pois fazendo a conexão entre esses dois períodos. Também poderia criar outra forma. Clara, que estava viajando há muitos dias, chegou cansada à cidade. Também seria uma forma de fazer a união desses períodos. Observe que quando eu uni esses períodos, eu tive exatamente a omissão ou uma palavra que fazia referência a outra palavra que já tinha sido citada lá no início, especificamente o sujeito Clara. E é exatamente isso que nós fazemos quando utilizamos a coesão. Nós unimos as partes de um texto, as frases, orações e períodos, estabelecendo relações entre essas partes, fazendo referências e também auxiliando na progressão, no fluir das ideias desse texto. Ok? Vamos compreender melhor isso? Então, venham comigo. A coesão referencial, gente, é o nosso primeiro tipo de coesão. Lembrando que a coesão é exatamente o elemento que vai unir as partes do texto, vai fazer referência e vai ajudar o texto a fluir, ou seja, a progredir nas ideias. E a coesão referencial é um dos tipos de coesão que nós temos.
Ela é o mecanismo de ligação entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos que substituem e fazem referências a enunciados do próprio texto. Então, perceba que é uma que substitui e faz referência ao elemento que já foi citado ou que, de repente, ainda será citado no texto. Quais são os recursos linguísticos que nós temos para fazer, ou seja, para utilizar, para estabelecer a coesão dentro do texto? Pronomes, numerais, advérbios e outros também que nós possuímos na nossa língua que também podem ser utilizados aí para estabelecer a coesão. Então vamos analisar, vamos perceber como a coesão funciona em um texto, colocando o nosso texto aí para vocês. Perceba que esse texto aí foi retirado de uma redação do Enem que foi nota 1000, tá, gente? Então já é um exemplo para você ficar atento de como o autor escreveu, como ele organizou as ideias e como ele fez uso da coesão referencial. Leiam comigo. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezados. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica de nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Observem aqui que eu tenho mecanismos que fazem referência a outros elementos. Retomam uma ideia que já foi citada, um elemento que já foi citado no texto, e fazem referências a esse elemento. Então, observe que o nosso texto começa apresentando exatamente a questão dos povos, né? Dos povos nativos. Então, observem aqui. Historicamente, a partir da implementação das missões dos jesuítas no Brasil, olha só, os povos nativos tiveram suas tradições. Observe que povos nativos é o elemento central aqui que nós vamos ter para a nossa análise. Olha só, os povos nativos tiveram suas tradições. A quem pertencem essas tradições? Olha só, suas, esse pronome faz referência exatamente aos povos nativos. São as tradições dos povos nativos. Olha só, suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca da floresta menosprezado. Olha só, seu conhecimento, também fazendo referência a um termo que já foi citado. Então, observe que o pronome está sendo utilizado aqui para fazer essa referência, para fazer a relação entre as ideias, entre as tradições dos povos nativos, entre o conhecimento dos povos nativos. E observe que eu não tenho a repetição do enunciado povos nativos aqui. Ele está sendo retomado por meio desses pronomes, certo? Então, seguindo o nosso texto, olha só, seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezadas, na contemporaneidade, a importância dessas populações. Observe o enunciado, dessas populações. Mais uma vez, eu tenho uma retomada por meio desse pronome, essas exatamente dos povos nativos. E eu tenho outro elemento que auxilia nesta retomada, olha só. Populações que aparecem junto a este enunciado, dessas populações, ok? A quem está se referindo? Aos povos nativos. Eu não tenho a repetição do enunciado povos nativos, mas tenho a retomada dessa ideia por meio desses enunciados que eu já estou destacando para vocês, certo? Configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica de nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades. Mais uma vez, olha só, dessas comunidades, o pronome aqui, essas, fazendo uma retomada de um elemento que já foi citado. Então, perceba que eu tenho coesão sendo estabelecida por meio desse mecanismo que retoma esses elementos, que retoma exatamente, certo? Algo que já foi citado. O que interfere na preservação de seus saberes, mais uma vez, o pronome, olha só, sendo utilizado para fazer referência aos saberes de quem? Dos povos nativos. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário, certo? Então, observem, gente, que a todo momento, estas palavras que eu destaquei, elas retomam um elemento que já foi citado no texto. E, ao retomar, estabelece
um vínculo com essa ideia, com esse elemento, certo? Estabelece também coesão, porque você retoma, você mantém sempre a mesma ideia, ou seja, o mesmo elemento presente no texto, e evita repetições. Então, perceba que o texto se tornou coeso por meio desses elementos, principalmente dos pronomes. Temos outros elementos também que nós vamos analisar ao longo desse nosso momento, ok? Agora, quero chamar vocês para o nosso segundo desafio. Sou uma palavra de grande importância. Indico pessoas, posse e posições com flexibilidade. Acompanho ou substituo os substantivos. Sou adaptável e essencial na comunicação. Quem sou eu? Tempo para pensar. E aí, gente, conseguiram? Identificaram qual termo, qual palavra a nossa charada pergunta, questiona? Então, a resposta está aqui, já coloquei aqui do lado. Então, estamos falando de pronome. Os pronomes são palavras que indicam pessoas do discurso, posse e posições. Eles acompanham ou substituem os substantivos. Então, são essas palavras que nós utilizamos como mecanismo de coesão e vamos estudar um pouquinho mais sobre elas. Chamo a atenção de vocês principalmente para um tipo em especial, que são exatamente os pronomes pessoais, ou seja, o pronome pessoal é aquele que se refere a pessoas do discurso. E aí, claro, vamos relembrar alguns, olha só, de primeira pessoa, quem fala, os pronomes eu, nós, segunda pessoa com quem eu estou falando, tu e vós, e terceira pessoa também, olha só, sobre quem nós estamos falando, a respeito do que nós estamos falando, olha só, ele, ela, eles e elas, certo? Então observem que esses pronomes aqui nós podemos utilizar para substituir algumas palavras e fazer referências a elas dentro do texto. Temos somente estes pronomes pessoais? Não, temos os oblíquos também, o me, o si, o ti, o o. E aí, quando nós formos utilizá-los, nós temos que saber como vamos empregá-los, certo? Então, olha só, os nossos pronomes pessoais, o pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele irá substituir sujeito em oração, ok? Já os oblíquos, eles vão ser utilizados para substituir complementos verbais, o a, o ti, certo? Então, esses pronomes oblíquos nós utilizamos para substituição de complementos verbais, jamais podem substituir um sujeito. Vamos observar na prática nosso texto aí mais uma vez para que a gente possa compreender melhor. Então, vamos observar no nosso texto. Em um país tão diverso como o Brasil, a valorização de comunidades e povos tradicionais é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, os desafios que eles enfrentam são imensos. O descaso histórico e a falta de políticas públicas efetivas muitas vezes os relegam a um segundo plano, colocando-os em situações de vulnerabilidade e desamparo. Além disso, a falta de conscientização e o preconceito ainda presentes na sociedade dificultam a compreensão da importância de sua cultura e de seu modo de vida. Para superar esses desafios, é fundamental que haja um reconhecimento genuíno da importância dessas comunidades e povos, e que sejam implementadas políticas inclusivas e afirmativas que respeitem e valorizem a sua cultura, seus saberes e suas tradições. Então, gente, vamos observar o pronome que foi utilizado aqui, como os pronomes foram utilizados. Então, quando a gente retoma a primeira parte do nosso texto, perceba que ele está abordando exatamente sobre uma questão dos povos tradicionais, comunidade, a valorização
desses povos tradicionais e comunidades, ok? Então, destacando aqui para vocês exatamente esse elemento que nós vamos ter que observar, ok? Comunidade e povos tradicionais, ok? É exatamente a essência do que nós vamos ter que observar aqui com o uso do pronome, ok? Observe que no decorrer do nosso texto, após ser citado esse elemento, comunidades e povos tradicionais, ele é retomado por meio de um pronome, exatamente nesse período aqui. No entanto, os desafios que eles enfrentam, observem, pronome pessoal, certo? Eles, retomando que elemento, que enunciado que já foi citado? Exatamente as comunidades e povos tradicionais. Eles enfrentam são imensos. Observem que eles exercem a função de sujeito, exatamente neste enunciado aí que nós acabamos de ler. Os desafios que eles enfrentam são imensos. Eles enfrentam, percebam, sujeito, eles, e o nosso pronome eles substitui o enunciado comunidade e povos tradicionais, evitando repetição, e também faz referência retomando esta ideia, ok? Então percebe que a coesão referencial faz essa referência, faz essa substituição e evita a repetição de enunciados, de termos que já foram citados, lembrando sempre que uma repetição, quando feita em excesso, ela pode tornar o texto cansativo, e isso não é bom para a leitura, certo? Para o fluir das ideias, e torna o texto cansativo realmente, aquele texto enfadonho que não é tão bom de ler, cansativo. Na sequência, depois que nós fazemos uso deste pronome pessoal, eles, nós temos outros também que apareceram no nosso texto. Observem, o descaso histórico e a falta de políticas públicas efetivas, muitas vezes, os relegam a um segundo plano. Percebam que aqui apareceu outro pronome, os. Percebam que esse pronome também faz referência a comunidades e povos tradicionais, elemento que já foi citado no início do nosso texto, ok? Percebam que aqui não foi feito o uso de um pronome pessoal reto, mas de um pronome oblíquo, justamente devido à situação de nós termos um complemento. Olha só, relegam quem? Ou seja, os povos, comunidades tradicionais. Então, observem que o pronome oblíquo, os, foi utilizado aqui para substituir, certo? E ao substituir, ele também faz referência exatamente a um termo que já foi citado. Também outro pronome, ele aparece mais uma vez aqui no nosso texto, ó, relegam ao segundo plano, colocando-os em situações de vulnerabilidade e desamparo. Mais uma vez, os, aqui, também outro pronome oblíquo, certo? Sendo utilizado mais uma vez para substituir um termo e fazer referência a este termo que já foi citado. Então, nós temos aqui três pronomes oblíquos, no caso, dois, né? Que nós temos eles e o os, que foi utilizado duas vezes. Observem que eles substituem e fazem referência. Já o pronome pessoal, do caso reto, substitui, ou seja, vai exercer aí a função de sujeito, então substitui o sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos, eles têm a função de substituir exatamente um complemento. E lembrando sempre, a coesão referencial é esse mecanismo que vai unir as partes do texto. E como faz essa união? Por meio de recursos linguísticos que vão substituir um termo, uma palavra, e ao substituir faz referência a esse termo, a essa palavra, a essa ideia. É assim que a coesão referencial funciona. Substitui e faz referência. E ao substituir e fazer referência, mantém-se a ideia, mantém-se a ligação, ou seja, o elemento que vai unir essas partes, aquela cola que dá unidade ao texto, que mantém o texto coeso. Ok? Vamos seguir agora para o nosso terceiro desafio. Este ou esse. Complete as lacunas do texto com os pronomes este ou esse. Novo sistema de transporte público é um grande avanço para a cidade. Com a implantação, projeto será possível melhorar significativamente a mobilidade urbana, proporcionando mais agilidade e conforto aos cidadãos. Com vocês agora.
Conseguiram? Creio que sim. Então vamos à resposta do nosso desafio. Colocando para vocês, percebo que nós tivemos o uso de pronomes aí e de forma diferente em cada espaço. Este novo sistema de transporte público é um grande avanço para a cidade. Nesse primeiro enunciado aí, foi utilizado o pronome este. Já no segundo, com a implantação desse projeto, será possível melhorar significativamente a mobilidade urbana, proporcionando mais agilidade e conforto aos cidadãos. Ok? Então, observe que estes dois pronomes, este e esse, muitas vezes causam dúvidas na gente na hora de fazer uso. Quando eu utilizo este ou quando eu utilizo desse, né, o esse. Então, percebe que são dúvidas comuns que muitas vezes podem nos confundir e nos prejudicar na hora da escrita. Então, para que você não cometa mais esse erro de utilizar um no lugar do outro, ou, de repente, fique em dúvida, venham comigo que nós vamos compreender melhor quando utilizar um ou outro. Então, lembrando que estes pronomes, olha só, eles são pronomes demonstrativos. Então, o pronome demonstrativo marca, ou seja, eles marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo e no próprio discurso, certo? Percebe que esses pronomes, eles são bastante utilizados também na coesão referencial, colocando aqui do lado, olha só. Então, na coesão referencial, certo? O pronome demonstrativo pode fazer referência a algo que já foi dito ou a algo que ainda será dito no texto. Vamos compreender? Então, observe esse diagrama, esse texto aqui que eu trago para vocês, olha só, sobre a coesão referencial. De forma visual, percebemos que o esse faz referência a algo já dito no texto. Já este, pessoal, faz referência a algo que ainda será dito no texto. Então, a gente tem que estabelecer essas ideias. Esse, algo que já foi dito. Este, algo que ainda será dito, ok? Então, observe que quando a gente tem em mente isso, a gente retoma, ou seja, vai cair em um conceito importante que nós temos que ter em mente, que é exatamente o conceito de anáfora e catáfora. Então, o que é a anáfora e o que é a catáfora? Olha só, anáfora. O pronome demonstrativo faz referência a algo que já foi dito. Então, qual é o pronome que nós utilizamos aqui para anáfora? O esse e as suas flexões, ok? Já a catáfora, o pronome faz referência a algo que ainda será dito. Então, nós vamos utilizar o este, certo? Este e as flexões que nós temos deste pronome também, flexões de gênero e número. Fique claro isso, ok? Então, vamos ao exemplo, vamos ao nosso texto. Observem no nosso texto que nós vamos analisar exatamente esta referência com estes pronomes. Em relação à necessidade da valorização de comunidades e povos tradicionais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, João Matias apresenta como principal argumento este pensamento. Observem que o pronome este apareceu aqui. E observem que ele não está fazendo referência a nada que foi dito antes. Ele está fazendo referência a um pensamento. E percebam que o pensamento aparece depois do pronome. Então, observem que o pensamento aparece aqui. Pensamento, ao reconhecer e respeitar a cultura, os saberes e as tradições dessas comunidades, estamos garantindo a preservação de um patrimônio humano e cultural único, que possui uma conexão profunda com o território em que vive. Então, observem que o este faz referência a algo que ainda seria dito, que foi dito depois desse pronome, certo? Já na sequência, analisem aqui comigo. Desse modo, entende-se que, ao valorizar esse patrimônio, olha só, o pronome esse. Observem que o esse agora faz referência a algo que já foi dito. Olha só, esse patrimônio. Observe que o nosso pronome aqui faz referência exatamente ao patrimônio cultural que já foi mencionado na fala do João Matias, que foi destacada há pouco, certo? Então, observem, olha só, gente, aqui, exatamente,
Patrimônio humano e cultural. Já foi dito antes no texto, então, para fazer referência a esse elemento do patrimônio, da cultura, certo? Foi utilizado o pronome esse, ok? Vamos seguir? Promove-se a diversidade e a inclusão, rompendo com visões hegemônicas e estereótipos preconceituosos. Além disso, ao reconhecer e garantir os direitos dessas comunidades, observem aqui o pronome essas, olha só, que é uma flexão aqui exatamente do esse, fazendo referência também à comunidade, aos povos tradicionais, algo que já foi dito lá no início. Então, como já foi dito, faz-se o uso da palavra, ou seja, do pronome essas, para fazer referência ao que já foi dito. Promove-se também a justiça social e a igualdade, permitindo que todos tenham a mesma oportunidade e desenvolvimento. Então, observem que o nosso pronome, certo, foi utilizado para fazer essas referências, ok? Então, quando a gente tem o uso desses pronomes, fazendo referências, o este será utilizado para algo que ainda será dito, ok? Já esse para algo que já foi dito. Fazendo substituição, fazendo referência, a gente retoma o elemento, evitando repetição. A gente também tem exatamente a unidade, ou seja, a união das partes do texto por meio dessa coesão referencial, certo? E evita aquelas repetições tão desnecessárias que podem tornar o texto cansativo, enfadonho. Então, percebam que quando a gente tem algo que já foi dito, nós fazemos o uso do pronome esse, nós temos aí uma anáfora. Quando algo ainda será dito, certo, no texto, a gente faz o uso do pronome este, certo? Nós temos aí um processo de catáfora. Ok, gente? Compreendido isso? Então, agora vamos às nossas considerações finais. Chegamos ao final do nosso momento, estudamos a coesão, esse elemento que vai unir as partes do texto, esse elemento que promove, certo, a união dessas partes. Lembrando, especificamente, estudamos a coesão referencial, aquela que substitui e faz referência a algo que já foi dito ou a algo que ainda será dito no texto, ok? E agora chegamos ao momento tão esperado, vamos à nossa selfie, vamos lá? E claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @centrodemídias_am e nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar Seducan. Ok, gente? Até a próxima!